comigo a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 13. Essa palavra de Deus para a sua vida vai te abençoar nessa noite poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem encontrou 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo 13, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: se formos infiéis, Ele permanece, diga comigo, fiel. Diga mais forte, fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Diga, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Agora vamos para Apocalipse, capítulo de número 19, é o último livro da Bíblia, o capítulo 19, o versículo 11, nós vamos ler este versículo também nesta noite. Você encontrou? Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Repita comigo, fiel e verdadeiro. Amém? Diga comigo, Deus é fiel. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma história que me marcou muito. Eu era novo convertido ainda, e aquela história, nunca esqueci ela. Um pastor tinha na igreja dele uma irmã chamada Maria. E toda vez que ele encontrava a irmã Maria, a primeira palavra que saía da boca da irmã Maria era: Deus é fiel. Deus é fiel. A irmã conversava e dizia: Deus é fiel. E o pastor ficava assim, ficava invocado com aquilo, porque dentro de toda a conversa da irmã Maria, ela colocava Deus é fiel. E aí de tantas vezes ele ouvia a irmã dizer que Deus é fiel. Teve um dia que ele disse: eu tenho que saber que negócio é esse. Por que essa irmã diz tanto que Deus é fiel? Aí ele chama a irmã no gabinete e ele diz assim: irmã, eu tenho uma curiosidade. Desculpa perguntar, mas eu tenho que perguntar. Por que a irmã diz tanto Deus é fiel? Aí a irmã falou assim: pastor, primeiramente, Deus é fiel. E ela diz: pastor, eu quero dizer para você por que eu digo que Deus é fiel sempre, em todo lugar, a todo momento. Ele diz: pode contar, irmã. Ela começou a dizer assim: pastor, era o meu sonho casar. E o meu segundo sonho, depois de casar, era ter filho. E eu orava muito a Deus. Depois que casei, eu descobri que eu era estéril, não podia ter filho. Mas eu estava determinada, porque eu sabia que Deus era fiel, porque Ele me deu uma família, um marido, e eu sabia que Deus também ia me dar um filho. E eu comecei a orar, comecei a fazer propósito, subir o monte, jejumar, e sempre dizendo nas minhas orações: Deus é fiel. E depois de 7 anos de casado, ela diz: eu engravidei de uma menina. E essa menina nasceu e era assim a alegria da nossa casa, e eu sempre declarando que Deus era fiel. De 9 para 10 anos, essa menina adoeceu. E aí levei ela para os médicos, e os médicos diagnosticaram que ela estava com leucemia. Uma doença grave, uma doença muito séria. E então eu comecei o tratamento com a minha filha. E pastor, Deus é fiel. E o pastor, pode falar, irmã. Ela diz: pastor, no tratamento foi agravando a doença da minha filha, agravando.
até o dia que os médicos me chamaram e disseram assim: minha senhora, nós já fizemos de tudo que era possível, a sua filha está na UTI, nos aparelhos, e aí nós então queremos dizer para você que seria bom você pensar de dar um descanso para sua filha, porque não tem mais solução para ela. A doença já está generalizada, não tem mais jeito, já tentamos todos os movimentos aqui na medicina. Então, está aqui o documento para você assinar, para a gente desligar os aparelhos da sua filha. Ela disse que pegou o documento chorando, ela levantou e disse assim: Deus, tu és fiel, e foi o Senhor que me deu a minha filha, e assim como o Senhor fez na vida de Jó, o Senhor é poderoso também na minha vida. O Senhor deu, o Senhor também pode devolvê-la, mas eu vou assinar isso aqui. Os médicos disseram que não tem mais como segurar minha filha nessa UTI, e ela disse que assinou e foi para casa. E em casa ela passou a noite, a madrugada, orando e chorando e dizendo: Deus, tu és fiel, tu és fiel. Ela disse que quando foi assim de manhãzinha cedo, de 5 horas para 6 da manhã, ela foi para o hospital para receber o corpo da filha dela, porque ela assinou para os médicos desligar os aparelhos. Quando ela chegou no hospital, na recepção, que ela falou que ela era a mãe da menina, a atendente falou assim: olha, minha senhora, aconteceu um negócio aqui muito grave. Aí a mãe falou assim: eu sei, minha filha morreu, né? Ela disse: não, minha senhora, a sua filha sumiu. Os médicos, à meia-noite, desligaram os aparelhos dela. E quando, meia hora depois, o médico voltou para ver se ela já tinha morrido. Quando o médico entrou na sala, não tinha mais ninguém lá, a criança tinha sumido. E nós sabemos que andando não foi, porque a criança estava já para morrer. Alguém sumiu com o corpo da sua filha. Quando aquela mãe ouviu essa palavra, ela não pensou 2 vezes, saiu correndo dentro do hospital, gritando de quarto em quarto, e o pessoal tentava parar ela, que ela não podia entrar nos quartos assim, ela não queria nem saber, ela entrava gritando: cadê minha filha? Cadê minha filha? Ah, eu quero minha filha, eu quero pelo menos enterrar minha filha. E ela foi de quarto por quarto, andar por andar, até chegar no 3º andar daquele hospital. Ela disse que, já chorando, gritando, ela se jogou no chão de joelhos, e ela falou assim: Deus, Deus fiel, Senhor, dá pelo menos o corpo da minha filha para me sepultar. Ela conta que em lágrimas, ela chorando, ela sentiu assim, percebeu um vulto passando assim, de alguém correndo. Ela virou rápido e só viu as perninhas, e ela viu que eram as pernas da filha dela, porque a filha dela tinha uma mancha na perna. Quando a menina correu assim em outra sala, ela percebeu pela frecha da porta, ela correu para lá. Quando ela abriu a porta, estava a filha dela, com a cabecinha raspada já, né? Com mais 2 crianças brincando. E aí foi aquele alvoroço, e os médicos correram, e todo mundo ali sem entender nada. E aí ela correu, abraçou a filha dela. Ela disse: minha filha, o que aconteceu? Ela disse: mãe, quando eu estava no quarto, entraram algumas pessoas de branco, e aquelas pessoas chegaram para mim e falaram assim: olha, nós vamos desligar seus aparelhos, tem uma boa viagem, e tal, e tal. E desligaram aquelas máquinas, mãe. E eu comecei a sentir meu coração parando, e eu comecei a sentir que eu estava indo embora, já estava morrendo. Quando de repente que aqueles homens, aqueles primeiros de branco saíram, depois de alguns minutos, o quarto estava com as luzes apagadas, que os médicos apagaram, né? Ela disse que entrou um outro homem de branco, só que esse homem que entrou de branco não ligou a luz. Ele sozinho, quando entrou, ele brilhava tanto que o quarto ficou todo claro. Ela disse que aquele homem chegou para ela, levantou ela assim, deu água para ela beber, e disse assim: filha, pode voltar, eu estou te devolvendo para sua mãe, e quando a sua mãe chegar, diga para ela assim:
Deus é fiel e a obra dele na tua vida não parou. Amém? E aí aquela irmã, por isso que ela nunca parava de dizer que Deus é fiel. Amém? Deus é fiel em tudo, irmãos, e sempre. E aí esse texto que a gente leu aqui, a Bíblia diz assim: ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. E aqui em Apocalipse o texto diz que Ele é fiel e verdadeiro. Amém, amados? Então eu quero falar para você sobre esse Deus fiel nessa noite. Deus é fiel, irmão. Talvez você esteja passando por alguma luta na tua vida, alguma situação, e talvez a coisa está tão complicada, e aí você pode até pensar assim: meu Deus, cadê o Senhor nessa situação? Como é que essa circunstância, essa tribulação vai ser mudada? Cadê o Senhor? Queridos, Deus é fiel. E ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque a gente pode pensar assim: ah, Deus não está mais cuidando de mim porque eu pequei. Deus não está mais cuidando da minha vida porque eu fui infiel em alguma coisa com Ele. Deus está me castigando por isso. Ei, irmãos, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E por que Deus permanece fiel? Porque a natureza de Deus é fiel. O texto diz: porque Ele não pode negar a si mesmo. A própria natureza de Deus é uma natureza fiel. Deus é fiel, irmãos, independente do que eu e você possa fazer. Deus é fiel independente de qualquer circunstância, independente das minhas e das tuas ações. Ah, não, eu tenho que ser muito bonzinho para Deus ser fiel comigo. Ei, irmãos, independente disso. Ah, eu tenho que ser uma pessoa muito correta, muito direitinha. Ah, então Deus vai ser fiel comigo. Não, irmãos. Deus é fiel independente de você ser o mais certo, o mais santo, o mais correto. Porque Ele é fiel por natureza. Por natureza. A essência de Deus é fiel. Ele é fiel e verdadeiro. Diga glória a Deus. Está nele. Assim como Deus é amor, Deus não tem amor, Deus é amor. Assim como Deus não tem justiça, Deus é a justiça. Assim como Deus não tem misericórdia, Deus é a misericórdia. Da mesma forma, Deus não tem fidelidade, Deus é a fidelidade. Amém? Deus é fiel, é a natureza dele. A natureza de Deus é fiel. Então, por mais que você tenha caído, por mais que você tenha pecado, Deus permanece fiel, irmão. Deus permanece fiel. Deus permanece fiel na sua vida, na minha vida. Sabe, eu não estou dizendo que você tem que andar pecando por aí. Ah, pastor, então se Deus é fiel, independente do que eu estou fazendo, então eu posso levar a vida aí a qualquer jeito, né? De jeito nenhum. Eu só estou falando que mesmo que você caia, Deus vai continuar fiel. Não é para você cair em nome de Jesus, amém? Não é para você andar pecando por aí em nome de Jesus. Mas se você cair, se você errar, Deus vai continuar fiel. Que Deus não mede a fidelidade dele pela minha e pela sua. Porque se Deus medisse a fidelidade dele pela nossa, o negócio estava feio, estava? Porque o que a gente faz de errado, Deus Ele mede por Ele mesmo. Ele é o próprio padrão da fidelidade. Interessante que por várias vezes na Bíblia, a Bíblia diz assim: Deus jurou pelo seu próprio nome. Ou seja, o padrão é o próprio Deus. O padrão de algo é Ele mesmo. Ele diz, Ele jurou pelo próprio nome dEle.
Ele não jurou pelo nome de outra pessoa, não, o padrão é Deus de tudo. Porque Ele é a própria natureza da fidelidade. Diga glória a Deus. Pastor, então se Deus é fiel por natureza, se a essência de Deus é fiel, o que isso pode representar para a minha vida? Primeira coisa, irmão, porque Deus, Ele é esse Deus fiel, Ele cuida de você. Amém? Porque Deus é esse Deus fiel, Ele está sempre guardando a tua vida, que Ele é fiel. Eu quero dizer para você, quando Deus é fiel? Quando? Eu quero que você veja a resposta comigo no Salmo 100, no versículo 5. Salmo 100, no versículo 5. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Será que Deus é fiel só um momento? Será que Deus é fiel só por um tempo? Será que Deus é fiel só quando as coisas estão boas? Será que Deus é fiel só quando as coisas estão ruins? Quando Deus é fiel? Salmo 100, versículo 5, diz assim: porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Diga glória a Deus. Diga comigo assim: Deus é fiel em todo o tempo. Em todo tempo. Agora vamos para Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Lamentações 3. Versículo 22. Você encontrou? Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua fidelidade é eterna. A cada manhã sua fidelidade se renova. Diga glória a Deus. Escute isso. Quando Deus é fiel? Em todo o tempo. Deus não é só fiel quando as coisas estão boas. Deus não é fiel só quando alguma coisa está ruim. Deus não é fiel só por 1 ano, 2 anos. Deus é fiel em todo tempo. A sua fidelidade dura de geração em geração, porque a sua fidelidade é eterna. Deus é fiel em todo tempo. Diga glória a Deus. Agora, para que Deus é fiel? Para quê? Qual o objetivo? Para que Deus é fiel? Em primeiro lugar, Deus é fiel para cumprir suas promessas. Diga: eu creio. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Abra a palavra do Senhor em Hebreus 10, verso 23. Hebreus capítulo de número 10, e o versículo é o 23. Para que Deus é fiel? Para cumprir suas promessas. Olha que texto tremendo. Diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel, diga fiel, é o que prometeu. Diga fiel, é o que fez a promessa. Para que Deus é fiel?
para cumprir a sua promessa. Deus te fez uma promessa, irmão? Pois Deus é fiel para cumprir a promessa que Ele te fez. Deus é fiel. Deus não esquece de suas promessas. Diga amém. Ele as cumpre no tempo certo. Agora abra comigo Números 23, verso 19. Números 23, versículo de número 19. Assim a palavra do Deus nem filho do homem, ele diria e não faria, prometeria e não confirmaria. Deus não é homem para que minta. O que Deus falou, a promessa que Deus fez, Ele vai cumprir. Diga comigo assim: tudo o que Deus diz se realiza. Se Deus fez uma promessa, Deus é fiel para cumprir essa promessa na tua vida. Custe o que custar, passe o tempo que passar. Ei, irmãos, escute isso. Deus vai cumprir a promessa. Eu já vi pessoas desanimando. Ah, pastor, Deus falou comigo há tanto tempo e parece que não vai se cumprir. Ah, pastor, Deus me fez uma promessa tal e tal tempo e nada aconteceu. Ei, irmão, se Deus falou, se Deus fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Não desanime, não desista, porque Deus é fiel. Para que Deus é fiel? Diga comigo assim: para livrar. Diga: Deus é fiel para livrar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas, diga comigo, fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o livramento, para que possais suportar. Diga: Deus é fiel para livrar. Ele está dizendo que Ele não vai permitir que a tentação, que a luta, que o problema te destrua, porque Ele é fiel para livrar você no meio dessa luta. Deus é fiel para livrar, irmão. Talvez você está passando por uma grande tentação, uma grande luta, uma grande aflição, mas lembre disso: Deus é fiel para me dar o escape, o livramento. Ele é fiel. Para que Deus é fiel? Deus é fiel para não abandonar. Não abandonar. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio 31, versículo de número 6. Olha esse texto. Diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Diga glória a Deus. Diga: Deus é fiel para não abandonar. Deus não vai desamparar você. Deus não vai deixar. Deus é fiel
para não abandonar. Aleluia. A Bíblia diz assim: ainda que a tua mãe te abandone, eu não te deixarei. Deus é fiel para não abandonar, irmãos. Deus nunca vai te deixar na mão. Diga amém. Deus nunca vai deixar você na mão. Deus nunca vai deixar você na luta sozinho. Ele está dizendo: eu vou estar com você, eu estou com você, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Oh, aleluia. Porque Ele é fiel. Deus nunca vai te abandonar. Para que Deus é fiel? Diga comigo assim: para perdoar. Diga: Deus é fiel para perdoar. Abra a sua Bíblia em 1 João 1, versículo 9. Primeira João 1, 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Diga mais alto: Ele é. Mais uma vez, diga: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga: Deus é fiel para perdoar. Ei, irmão, irmã, por maior que tenha sido o pecado que você cometeu, tem pessoas que dizem assim: pastor, o meu pecado não tem perdão, o que eu fiz não tem perdão. Ei, por maior que seja o pecado de um ser humano, se ele se arrepender, Deus é fiel para perdoar. Toda vez que você se arrepender, você tem a garantia do Deus fiel para te perdoar. É garantia. Não é um talvez, não é um será. É uma certeza. Ele é fiel para perdoar. Para que Deus é fiel? Diga assim: para prover. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Versículo 19. Diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diga amém. Deus é fiel para prover a tua vida. Ele está dizendo: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Por que muitas das vezes nós ficamos, irmãos, duvidando? Tem um grande homem de Deus chamado Miller. Foi um grande missionário. Baixa só um pouquinho o retorno. Um grande missionário, George Miller. Ele tinha um orfanato, cuidava de muitas crianças. E ele conta que todos os dias ele precisava orar pela comida do dia seguinte. Se você vai ler a história, a biografia dele, de George Miller, com esse orfanato, tinha 2.000 crianças no orfanato dele. Ele conta que várias experiências dele lá no livro, mas tem uma que eu nunca esqueci. Ele conta que não tinha nada para o dia seguinte, para as crianças, para o café da manhã logo. Ele conta que ele, à noite, se ajoelhou e ele disse assim: Deus, o Senhor nunca deixou faltar comida para essas crianças. Nunca passamos um dia aqui com fome com essas crianças. Senhor, para amanhã não tem nada. Mas eu creio que o Senhor é poderoso para enviar a provisão até amanhã de manhã. Olha, irmãos, o homem está orando de madrugada, de noite.
para Deus mandar comida para de manhã. Ele conta que fez essa oração e foi dormir em paz, sabendo que Deus é fiel. Quando foi de manhã cedo, irmãos, ele ouviu na porta alguém batendo. Era ainda escuro. Ele vai abrir a porta. Está um homem. Chega lá para ele. Um homem, está lá um carro parado na frente. O homem chega e diz assim: aqui que é o orfanato tal. Jorge Miller diz: sim, é aqui. Ele disse assim: olha, é o seguinte, o meu patrão tem uma padaria. E nessa madrugada nós estávamos assando os pães para vender de manhã. E aí deu um problema nas máquinas, no assador lá. E uma remessa grande de pão assou mais do que devia assar. E não dá para a gente vender esses pão assim já acima do ponto, né, do assado. E aí a gente pensou de jogar no mato esses pães, porque não tem como vender esse pão assim. Mas aí eu lembrei que tinha um orfanato de criança lá. E eu falei para o meu patrão disse: pois pode levar para as crianças lá. Está aqui uma carrada de pão aqui. E lá vai descer uma carrada de pão, irmão. Estava só um pouquinho acima do ponto do assado. Para menino comer, não vê nem isso, né? Dia desse lá em casa a mulher queimou um bolo, queria jogar no mato, disse: traga para cá, minha filha. O tempero está caro. Eu peguei a faca, cortei a banda do queimado. Digo: peraí, minha filha, dá um cafezinho dá bom. Amém? Deus é fiel, irmão, para suprir tua vida. Quantas vezes nós ficamos na dúvida, e a dúvida impede o milagre. Porque não tem como ter a dúvida e a fé ao mesmo tempo. Por que muitas das vezes a provisão não chega? Porque eu coloco a dúvida na frente da fé. Eu tenho que colocar sempre a convicção, a fé, a certeza: o meu Deus vai me suprir. De onde eu não sei, eu sei que vai vir a provisão. O profeta Elias, Deus sustentou aquele homem 3 anos e meio no deserto. Ele bebia água de um ribeiro. Diz a Bíblia que os covos é como se fossem os urubu para os nossos dias. Trazia comida, carne para ele. Imagina. Quando ele estava aqui, lá vinha os covos voando, trazendo a carne. Está aqui, todo dia. Deus vai suprir nossas vidas, irmãos, porque Ele é fiel. Para que Deus é fiel? Diga comigo assim: para. Deus é fiel para cumprir, para realizar os seus planos nas nossas vidas. Abra a sua Bíblia em Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 11. Aleluia. Diz assim: porque eu sei os planos, os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Diga glória a Deus. Diga: Deus é fiel em seus planos. O plano de Deus para a tua vida, irmãos, Deus é fiel. Para que Deus é fiel? Deus é fiel em sua palavra. Abra, por favor, Isaías 55, versículo 11. Diz assim, Isaías 55, 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará
para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Diga glória a Deus. Diga, a sua palavra é fiel e verdadeira. A palavra de Deus não vai voltar vazia. Deus é fiel em sua palavra. O que Ele fala, essa palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Deus enviou uma palavra para a tua vida, irmão. Essa palavra vai prosperar na tua direção, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga assim comigo: a fidelidade de Deus se estende em todas as áreas da minha vida. Nenhuma área da tua vida, irmão, vai ficar fora da fidelidade de Deus. Deus é fiel e a fidelidade dele alcança cada área da tua vida. É na área financeira, é na área familiar, é na área da saúde, é na área profissional, é na área ministerial. Em todas as áreas das nossas vidas, a fidelidade de Deus alcança. Deus não é fiel só numa coisa. Deus é fiel em tudo. Aleluia. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Glória a Deus. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Tenha essa convicção no teu coração. Deus é fiel. Deus é fiel. Faça como aquela irmã. Quando você acordar, declare: Deus é fiel. Quando você sair, Deus é fiel. Quando você chegar, Deus é fiel. Quando você for comer, Deus é fiel. Quando você for trabalhar, Deus é fiel. Quando você for dormir, Deus é fiel. Em tudo declare a fidelidade do Deus eterno. Ele é fiel e verdadeiro. Aleluia. Feche os seus olhos.